Gênesis 26, versículo 1, eu vou ler alguns versículos desse capítulo. Mas uma das coisas que me surpreende positivamente e me anima quando eu leio a história, essas histórias bíblicas, a história dos patriarcas, é ver o valor que eles davam para andar com Deus, para andar na bênção de Deus. Se a gente olha a vida de Jacó, o que Jacó fez, ele sem entrar nos méritos do que ele fez, como ele fez, não é o ponto nesse vídeo, mas como ele queria o direito de primogenitura, como ele queria a bênção, de alguma maneira havia uma fome nesses homens, começando lá com Abraão, que é o pai da fé. Algo aconteceu quando Deus visitou Abraão que provocou nesses homens uma dependência e uma honra que para eles era a coisa mais importante, era: eu quero Deus comigo, eu quero Deus por perto. E eu quero andar no favor de Deus, andar na bênção de Deus. Porque lembra sempre, nós somos muito limitados. E o que acontece é que muitas pessoas começam à medida que vão andando com Deus, e vão caminhando com Ele, vão percebendo que o que nós podemos fazer é muito limitado, mas o que Deus pode fazer é ilimitado. E existia nesses homens esse desejo de ir e andar e mover na sua vida de acordo com Deus, com o temor de Deus. E no caso de Isaac, esse texto começa dizendo: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Lembra? Deus ia mostrar algo para ele. Habita nela, eu serei contigo e te abençoarei. Uma das coisas que eu queria lembrar com os irmãos, a coisa mais importante, e para mim é uma das coisas mais preciosas que eu busco, é essa frase aqui: e serei contigo e te abençoarei. O que nós queremos é o nosso Deus, é saber que Deus é comigo onde eu for. Não importa o que Deus quer que você faça, a área que Deus está te chamando para trabalhar ou se envolver. O que nós queremos é que Deus seja conosco. José foi um desses homens que disse: não importa se eu vou estar na prisão, a Bíblia diz que Deus era com ele na prisão. Então, o que importa nessa hora para nós é esse coração que Deus quer desenvolver cada vez mais em nós, essa fome, esse desejo dentro de nós profundo de dizer: eu quero Deus por perto, eu quero andar com Deus, porque se Deus é por nós, amém, quem será contra nós? E aí ele diz assim: porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Aí fala: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Lembra que Deus sempre está olhando para as nações, meus irmãos. Por isso que eu digo, não despreza pequenos movimentos, porque o que nós fazemos faz parte do que Deus quer fazer na terra hoje. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, e olha o coração de Abraão, ele obedeceu a minha palavra, ele guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha a dimensão da obediência e do desejo de Abraão de seguir a Deus. Isaac, pois, ficou em Gerar. Então, só para dar um certo contexto, havia fome na terra. O que Isaac faz?
Isaac vai até Abimeleque, em Gerar, que era o local, só para vocês entenderem, que Abraão tinha ido antes. Lembra que Abraão tinha uma aliança, nos capítulos anteriores, Abraão fez uma aliança com Abimeleque. Então, você percebe duas coisas, três coisas eu queria destacar nesse texto. Primeiro, é o coração de Isaac, de no momento que você não sabe o que fazer, você segue aquilo que você sabe e os teus pais, aquilo que foi ensinado a você. Nós precisamos sempre, Deus não faz coisas sem essa sequência. A primeira coisa que Isaac lembrou foi, eu vou ir a Abimeleque. Meu pai, Abraão, tem uma aliança com esse homem, porque existia fome e o coração dele era ir para o Egito. Mas quando ele chega nesse oásis, nesse lugar intermediário entre a chegada do Egito, Deus visita a Isaac e diz, Isaac, eu não quero que tu vá para o Egito. Esse é um momento importante de nós ouvirmos o que Deus quer que você faça e o que Deus não quer que você faça. Eu gosto sempre de lembrar os irmãos, a bênção de Deus está em nós estarmos, em ouvirmos a sua voz. Então, no Salmo 1, Deus diz assim, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, tem algo dentro de nós, parte de nós andarmos na bênção de Deus nessa hora, tem parte dentro de nós que vai dizer, não, isso não, e isso sim. Então, ele diz assim, não vai para o Egito, não te contamina, não é hora de descer para o Egito. Fica nessa terra, porque eu vou ser contigo e vou te abençoar. Habita nela. E uma das coisas interessantes para mim nesse texto é que quando Deus fala algo conosco, ele diz assim, não vai para o Egito, mas habita na terra. O que Deus está dizendo? Vive na terra. Então foi o que Isaac fez. Você não fica em cima do muro, você faz o que Deus pediu para fazer. Então se é para habitar na terra, Isaac se instala na terra e semeia na terra. E lembra, era um período de desafio. Então ele ficou ali naquele momento, naquela terra, e seguiu o conselho de Deus. Então, guarda no coração essa realidade. O que nós estamos buscando nesse momento é essa palavra de Deus. Faz isso que eu vou ser contigo. E eu vou te abençoar nessa direção. Amém? Então, esse é o coração. E por que Isaac obedece? Porque é o que ele mais quer. Ele quer que Deus seja com ele e ele quer andar na bênção. Então, esse assunto de andar na bênção de Deus, lembra? Deus nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Amém? Eu creio que esse é um tempo de nós continuarmos revisando certas realidades. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer abençoar a tua vida. Existe bênção, favor, amém? Sobrenatural. Existem milagres disponíveis para a sua igreja. Mas esse é o coração. Eu queria seguir esse coração de Isaac. O coração de Isaac é esse coração de dizer assim, não vai para o Egito, mas faz aqui, porque eu vou ser contigo e vou te abençoar. Então, Isaac disse, se Deus vai ser comigo, tu vai estar comigo nessa terra eu vou ficar. E aqui eu vou semear. Então, ele toma conta, ele entra na terra, ele semeia na terra. Então, você vai ver no versículo 12, lembra que Isaac está obedecendo a Deus. Deus disse para ele, ele tinha um plano. Ele ia para o Egito. Ele disse, não quero que tu vá para o Egito, eu quero que tu fique nessa terra. Habita nela. Então, Isaac, o que faz? Eu vou levar a sério a palavra de Deus. Eu vou semear na terra. Então, versículo 12. Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano recolheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Por que ele recolheu a 100 por 1, meus irmãos? Porque é isso que a Bíblia diz. Eu vou ser contigo. Onde está a bênção dessa... Onde está a manifestação da bênção? A manifestação da bênção está na obediência da voz de Deus. Provisão está em ouvir a voz de Deus. Então, porque ele semeou? Porque ele ouviu a voz de Deus e Deus disse, fica na terra e eu vou ser contigo e eu vou te abençoar. Então, a obediência de Isaac fez com que ele recolhesse a 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. E aí,
é muito interessante que Deus parece que não faz nada pela metade. Enriqueceu-se o homem. Ficou riquíssimo. Prosperou. Possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, tenta entender isso, meu irmão. Isaac, momento de crise, fome, ele vai achar um lugar. Ele não tinha ele não estava com grande expectativa, ele estava querendo só achar um lugar para fugir do problema. Deus diz, para em Gerar e te estabelece aqui. Ele obedece. E aquele homem que estava fugindo de uma seca, indo para o Egito, acaba tendo uma colheita dessa na mão. Amém? Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Eu não acredito que Isaac tinha na cabeça assim. O que Isaac talvez queria naquela hora era, eu queria achar um alívio da pressão da fome que eu tinha. Eu estava na pressão de uma seca e a gente tem esse pensamento. Deus, se tu dá uma aliviada e achar um lugar de descanso para mim, e Deus tem outra lógica. Ele diz, não, eu sei mais ou menos onde tu está, fica na terra e semeia nessa terra. Por que ele ganhou 100 por 1? Porque Deus estava com a bênção dele. A bênção de Deus é algo sobrenatural, é uma energia divina, é o poder de Deus operando a nosso favor de maneira sobrenatural. Amém? E ele está disponível para todos nós. É a bênção, o favor, a graça de Deus que faz as coisas acontecerem. Amém? Onde você diz assim, porque alguém ia perguntar para Isaac, como é que tu conseguiu recolher 100 por 1 nesse ano, falei assim, porque o Senhor tem a mão dele nessa situação. Então, para mim, é uma coisa que toca muito esses homens do passado, que de alguma maneira eles tinham algo dentro deles, é quase que um instinto de sobrevivência. Eles sabiam, se o Senhor não edificar a minha casa, o meu trabalho é em vão. Eles parecem que sabiam disso. Com mais realidade, nós parece que ainda temos alguns argumentos. Essas pessoas dizem assim, se o Senhor não fizer nada nessa hora, é em vão o meu trabalho. Eu quero Deus comigo e eu quero a bênção de Deus. Se Deus diz, fica na terra que a bênção vai vir, estou dentro. Amém? É comigo. E aí Deus fez algo, amém, algo glorioso. E o que acontece, meus irmãos? A bênção de Deus na vida desse homem foi tal que aquele lugar agora, que era para ser um lugar de alívio, de refúgio, as pessoas do local começaram a ficar bravas com ele, começaram a ter inveja. E o próprio Abimeleque vem para ele, no versículo 16, e diz assim, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então, meus irmãos, olha a cena. A pessoa estava fugindo do caos. Deus diz, Isaac, não vai para o Egito, fica aí na terra e ocupa, habita nela. E ele, amém, servo de Deus, fiel a Deus. Mas tem algo sobrenatural nesses textos que eu oro para que Deus reparta na tua vida. Amém. Nós somos um povo abençoado, a bênção de Deus está sobre nós. Amém. A bênção de Deus é algo sobrenatural. E ela está diretamente ligada na voz dele. Se atentamente ouvires a voz do Senhor. E, meus irmãos, essa é a razão que eu digo para todos vocês. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Por isso que eu cuido do meu coração. Então, onde deve estar o nosso foco? Não em saber. Deus vai abençoar, Deus vai mover, Deus vai mover. A minha parte qual é? Cuida do coração, protege o teu coração. Mas olha só, Abimeleque diz para ele, tu vai ter que te dar, passa adiante, né? E o que acontece nesse texto? Nós vamos vendo que Isaac começa a ir para a planície. Ele diz assim, então Isaac, versículo 17, saiu dali e se acampou no vale de Gerar. Então eles começaram a expulsar ele. A bênção de Deus começou a causar problema e ele foi cavando poços. Depois vocês podem ler, ele cava um poço aqui, daí os pastores de Gerar reclamam que a água não era dele, era dos outros. Daí ele vai indo. Também ele começou a causar problema. No fundo era isso. Segue, ele vai indo, cavando esses poços, só que ele vai saindo de Gerar.
ele vai se afastando, se afastando. Lembra de uma coisa interessante nesse texto, que Deus falou para ele, fica na terra que eu te disser. Então, tem sempre esse aspecto, meu irmão. Deus sempre está por dizer alguma coisa para nós. Mantém o ouvido atento. Deus falou com você ontem, amém? Ele está falando com você hoje também. Ele nunca vai se contradizer, mas ande atento à voz do Senhor. Então, em cada movimento, você percebe que Isaac vai se movendo, vai se locomovendo, em cima dos poços que ele vai achando, né, os poços que Abraão abriu. E no versículo 22 aparece assim, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Ou seja, Deus estava movendo ele, estava se localizando, até que ele achou um lugar, que era Berseba, que era um lugar onde ele construiu um altar ao Senhor e abriu esse poço, e os servos vieram a dele e disseram, ali ó, tem água, achamos água. Então, pensa bem, olha esse roteiro. O que estava movendo, o que movia Isaac? Movia Isaac, parece que tinha uma mão divina operando na mão dele, e ele reconhecia o quê? O que ele queria era a bênção de Deus. Eu quero saber que Deus é comigo e a sua bênção está na minha vida. E ele vai se movendo e chega nesse local, longe, inclusive, de Gerar, que é onde Abimeleque estava. Olha o que acontece no versículo 26, que é onde eu queria terminar a minha palavra. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, versículo 26, comandante do exército. Disse-lhe Isaac, por que viestes a mim? Por que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês me expulsaram do meio de vocês. E aí ele diz, vimos claramente que o Senhor é contigo. Sabe que existem alguns comentaristas, por que Abimeleque foi atrás de Isaac, meu irmão? Existe um comentarista que diz assim, quando Isaac saiu de Gerar, os frutos, as árvores passaram a não dar fruto e os poços secaram. Essa é a bênção de Deus. O que Abimeleque, e foi muito interessante, Abimeleque expulsou ele porque a bênção de dele estava incomodando. Ele vai embora e Abimeleque faz a seguinte conta, ei, tem alguma coisa naquele homem e a gente sabe, Deus é com ele. Ele veio para cá e nós achávamos que nós estávamos ajudando a ele. Ele, na verdade, que trouxe a bênção para esse vale. Aí ele humildemente vai até Isaac e diz, Isaac, nós vimos claramente a mão de Deus é contigo. Eu creio, meus irmãos, eu queria declarar isso na tua vida, declarar isso na vida da igreja, declarar que os próximos dias vão ficar cada vez mais evidentes a mão do Senhor sobre a igreja. Vai ficar mais evidente a mão do Senhor sobre a sua igreja. E as pessoas, meu irmão, vai vir uma hora que o Senhor vai encher de glória a terra, o Senhor vai buscar uma igreja gloriosa e vai ficar muito claro e evidente que o Senhor é contigo, que o Senhor é conosco, que o Senhor é com a sua igreja. Vai ficar evidente. E esse texto me anima a olhar como Deus funciona, como Deus opera. Deus quer manifestar na terra a sua glória, mas Ele está procurando pessoas como nós. E eu queria sugerir para os irmãos que, como esses patriarcas tiveram, amém? E nós também, que o Senhor avive e aguce no teu coração esse senso de que se o Senhor estiver conosco, amém? Se o Senhor andar conosco, amém? Nós não temos nada a temer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vai ser o nosso trabalho. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Mas se o Senhor andar conosco, meus irmãos, nós vamos ir. E essa história é muito parecida com a história de Jacó, esse homem que encontrou a Deus no meio do deserto, no meio do nada, num travesseiro de pedra, e ele dizendo assim, teve aquele encontro, dizia assim, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Que glorioso, que tremendo esse lugar.
E ele passa nessa jornada, lembra? Essa jornada de conhecer a Deus. E você vê ele voltando para aquele lugar depois de passar por desafios. Ele foi visitar Labão pedindo ajuda. O que aconteceu? Ele saiu de lá, amém, tendo carregado a bênção de Deus naquele lugar. Então, é impressionante o que Deus é capaz de fazer com aqueles, meus irmãos, com aqueles que têm fome, com aqueles cujo coração é totalmente deles, com aqueles cujo coração diz assim, Senhor, não me faça partir desse lugar, mas uma coisa só eu quero, vai comigo, Deus. Amém? Vai comigo nessa caminhada. Senhor, leva-me, mas vai junto comigo. E essa palavra eu queria dizer, Deus disse para nós, quando ele subiu ao céu, ele disse assim, eu serei convosco, jamais vos abandonarei, nunca vos deixarei. Eu vou estar ao lado de vocês sempre, e o Espírito Santo nos foi dado, e ele está conosco. O que acontece, meus irmãos, é que nosso coração precisa estar cada vez mais atento. Lembra? Cada dia. Graças a Deus por ontem. Mas mantenha o teu coração puro, porque Deus está se movendo, Ele está fazendo a obra dele na terra e Ele nos ama. O que importa, meus irmãos, nessa hora, é saber de Deus. Eu serei contigo. Pode botar a mão nessa situação. Fica na terra e eu vou ser contigo e vou te abençoar. E aí você faz o que tem que ser feito e você vai ver a mão de Deus. Amém? Tenha paciência. Deixa Deus se manifestar. Mas nós vamos ver a mão de Deus se manifestando. E no final das coisas, amém, Deus, de alguma maneira, ele tem esse jeito de trabalhar. Amém? Ele está querendo muito derramar a sua bênção, seu favor sobre o seu povo. Amém? O que é uma crise como essa para Deus? O que é uma situação como essa? Senão uma grande oportunidade de a igreja e o povo de Deus mostrarem claramente quem é Deus na terra, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu creio, meus irmãos, que de alguma maneira esses patriarcas no passado, eles aprenderam, tinha algo dentro deles, eles aprenderam a lutar, ou de alguma maneira fazer o que era necessário, eles aprenderam a andar com Deus, a andar nessa dimensão, é o que faz toda a diferença. E eles estavam dispostos a se moverem, a fazer o que precisava ser feito. Então existe, de alguma maneira, essa fome, e é o meu coração, que o Senhor avive essa chama de novo, continue mantendo essa fome no teu coração, esse cheiro de água, esse cheiro, amém, essa sensibilidade ao mover de Deus, e Deus vai te levando de fé em fé e de glória em glória para manifestar o que Ele tem para nós. Pensa bem, meus irmãos, você chegar num lugar, de alguma certa forma, como quem não quer nada. Pensa bem, como quem não quer nada, querendo um alívio, fugindo de uma seca, e se torna poderoso onde você tem que ser expulso daquele lugar. Dá licença, mas está ocupando muito território. E o que aconteceu? Ele restaurou, ele acessou novos territórios em Deus, coisas que o pai dele tinha caminhado antes. Então, o que me parece, o que me diz? Deus tem seus caminhos interessantes em andamento. E nós precisamos brigar menos com Deus. Se Deus diz, não vai para lá, não vai, meus irmãos. Amém. Tem esse sentimento. Vamos espernear menos. Não vai para o Egito, fica na terra. Se é para ficar na terra, então Deus, eu estou crendo que aqui é um lugar de bênção. Então eu vou crer que vai ser um lugar de bênção. Amém? Então, esse coração, essa fome que vai nos conduzir. É uma fome por Deus que nos conduz. É um coração que ama Ele de todo o coração. É um coração totalmente dependente. Amém? A história como eu disse, a história de Jacó, que é o filho, né? Parece que o pai vai passando para o filho esse coração, né? Abraão vai passando para Isaac, Isaac tinha esse coração, e aí vem Jacó, e Jacó vem com esse coração. Eu quero esse negócio aí, eu quero essa bênção aí. Amém? Que ele talvez não soubesse bem o que era,
mas eu quero a bênção de Deus na minha vida. E é uma das coisas tremendas que nós temos. Deus, amém, em Jesus, na cruz, pagou um preço alto para nos reaproximar dele, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, no Espírito, para que a vida de Deus se manifeste. E eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu queria, nessa tarde, declarar a bênção de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus. Também não há nada impossível para Deus fazer. O que nós precisamos é isso. Meu irmão, não tema, o Senhor é contigo e Ele vai prosperar você no seu caminho. Que o teu coração, e o que acontece, o teu coração, o teu espírito lá dentro tem que testificar com essa palavra, dizer assim, eu sei que Deus é comigo nesse caminho que eu estou andando. E essa é a minha oração, que o Espírito Santo dentro de ti testifique, amém, nessa hora, que Deus está contigo e Ele vai cuidar de ti e da tua casa e vai te abençoar. E eu creio, meus irmãos, eu creio que vai ficar cada vez mais evidente e vai ficar mais claro a mão de Deus sobre a igreja. E eu declaro isso. Amém? Nós vamos ver. Amém. Nós vamos ver pessoas vindo para a igreja, vindo em contato com pessoas, dizendo, eu estou vendo claramente que Deus é... Amém, Deus está contigo. Eu quero andar perto e vamos fazer uma aliança. Amém, vamos fazer uma aliança. E nós vamos ver coisas tremendas acontecerem. Esses são dias gloriosos que estão diante de nós. Então, como o anjo falou, eu queria soprar essa palavra sobre a tua vida. Alegra-te. Nós somos muito favorecidos. O favor de Deus está sobre nós. Amém? Deus é contigo, por onde quer que fores. E eu oro para que o Senhor avive o dom dele no teu coração, a cada um de nós, e restaure essa fome. E mostre a cada um de nós esse caminho. Eu não acho que Isaac tinha a mínima ideia do que ele estava fazendo quando ele foi até Gerar. O plano dele era ir para o Egito. E olha o que Deus fez. Amém. Nós podemos ter planos. E aí, amém, trazendo para a nossa realidade, nós podemos ter ideias. Nós podemos ter ideias com aquilo que nós sabemos, com o coração de fazer o que é certo. Nós vamos andando, mas pode ter certeza que aquele coração que tem o número 1 alvo de amar a Deus e andar na bênção dele, vai ser acordado por Deus e ele vai ajustar o teu caminho se for necessário. Confia nele. Amém? Segue andando. E Deus vai levar a cada um de nós para lugares que nós não fazemos ideia. Assim como Isaac não tinha ideia de onde ele acabou parando. Né? Então, que Deus nos abençoe. E eu declaro que vai ficar cada vez mais evidente a realidade. Claramente, a mão de Deus sobre tua vida, sobre tua casa, em nome de Jesus.